O relacionamento entre o melancólico e o sanguíneo não é fácil porque são pessoas opostas. O melancólico precisa de rotina. O sanguíneo precisa de uma vida muito agitada, muito movimentada, cada dia diferente do outro. O melancólico precisa de organização para sentir um pouco de uma paz, saúde mental. O sanguíneo, se você coloca ele numa casa toda organizadinha, tudo em tons de preto e branco, ele vai perder a vontade de viver. Ele vai se sentir sufocado pelo tédio. O melancólico é mais quietinho, tem dificuldade de falar. O melancólico gosta de conversas profundas e não de ficar falando. Só que o sanguíneo, se ele tenta ter uma conversa profunda, uma conversa sobre questões existenciais, filosofia, uma conversa longa, ele não consegue se concentrar. A cabeça dele dá a volta ao mundo, parece aquele macaquinho tocando um instrumento, ele começa a viajar na maionese, ou ele dorme. Ainda mais nos papos filosóficos do melancólico, que para o sanguíneo é a coisa mais chata do mundo. A tendência é que o melancólico ache o sanguíneo meio burro, e o sanguíneo acha o melancólico um chato, uma pessoa velha, antiquada, um idoso, careta. O melancólico tem uma fixação com as palavras. A gente pensa muito antes de falar, a gente tem uma necessidade de honrar a palavra. Se eu fiz uma promessa, eu vou fazer o que for até que eu cumpra. O melancólico é muito exigente, muito meticuloso com aquilo que ele fala, aquilo que ele promete. O sanguíneo é o contrário. O sanguíneo não pensa, ele só fala. As palavras são vazias. As palavras são da boca para fora. O sanguíneo promete... O sanguíneo, antes de dormir, ele promete o mundo. Ele vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. De manhã, quando ele acorda, ele não lembra de uma palavra que ele falou. Apesar de tudo isso, esse casal, por ser tão desafiador, afinal são opostos, é também o casal que mais tem potencial de evolução. Afinal, se você começa um relacionamento com uma pessoa que já é muito parecida com você, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Mas se um casal que é o oposto se apaixona e os dois começam a investir em autoconhecimento, os dois têm vontade de fazer dar certo, os dois têm disposição de entender o temperamento um do outro, e aí cada um vai se esforçando para entrar no universo do outro, o que vai acontecer? O melancólico, que é tão exigente, vai ficando um pouco mais leve, um pouco mais relaxado. O sanguíneo, que é o caos da bagunça, vai aprendendo a ser um pouco mais organizado. O melancólico, que leva tudo tão a sério, aprende que é legal se divertir também de vez em quando. O sanguíneo, que era tão impulsivo, aprende a pensar um pouco melhor antes de falar e antes de fazer alguma coisa. Quando esse casal absorve as qualidades um do outro e encontra esse perfeito equilíbrio e consegue vencer os desafios dessa relação tumultuosa, conseguem não enlouquecer com essas diferenças, se tornam imparáveis.